Olá! Me chamo Abigail e nasci sem o órgão mais importante de todos. Sim, eu sei que todos os órgãos são importantes e um não pode ser chamado de o mais importante, mas esse órgão é o começo de tudo. Ele é o primeiro que aparece no embrião e se chama coração. Sei que é muito difícil acreditar em algumas coisas, mas assim que você as vê com os próprios olhos, as dúvidas desaparecem. Foi o que aconteceu em nossa família. Até recentemente, nenhum dos meus parentes acreditava que uma criança sem coração pudesse nascer e viver. Mas parece que eu nasci para provar o contrário. Minha mãe teve uma boa gravidez, exceto pelo fato de que logo disseram para ela se livrar do feto. Bem, essa é uma espécie de medicina oficial que esperava pela minha morte desde o momento da minha concepção até... Sim, ainda está esperando. Mas meus pais não quiseram ouvir sobre se livrar da filha. De alguma forma, quase por acidente, e apesar de tudo, eu nasci. Meu coração nasceu separado de mim e estávamos conectados por um fio bem fino, uma veia. Era como o segundo cordão umbilical, mas significava tudo para mim. É difícil até de imaginar o que minha mãe sentiu quando ela viu tudo isso. Um bebê e um coração? Ai, eu fico toda arrepiada só de pensar nisso. Mas eu tive muita sorte, porque os meus pais já haviam marcado a operação com um cirurgião cardíaco. Nenhum médico concordou com tal aventura, mas mesmo assim, papai conseguiu convencer um médico recém-formado na faculdade e ele concordou em se arriscar, pois não tinha nada a perder. Foi incrível e a operação deu super certo. Meu coração foi colocado de volta dentro do meu peito e continuou a bater normalmente. Ninguém acreditava que isso fosse possível e, de fato, todos ganharam. O cirurgião cardíaco recebeu reconhecimento e respeito, e eu ganhei o direito à vida. Serei eternamente grata aos meus pais por terem lutado por mim até o fim e não prestarem atenção a quem os chamou de loucos. Afinal, milagres acontecem. Desde criança eu sabia que não era uma criança comum e que precisava muito cuidar de mim mesma. Eu não podia correr, pular, cair, me preocupar ou ser muito feliz. Mas nunca me preocupei muito com isso, porque estava acostumada desde o berço. Quando comecei a ir para a escola, todos os meus colegas estavam meio com medo de mim. Pode apostar, se uma garota não pode fazer nada, é melhor evitar essa pessoa. Claro que fiquei triste com isso, mas também me conformei. Afinal, eu nunca soube o que era amizade e a sensação de não estar sozinha. Quando eu estava na 7ª série, nossa família se mudou para outro bairro e eu fui para uma nova escola. Como eu já era um pouco mais velha, meus pais disseram que não avisariam a direção da escola sobre minha saúde e pediram que eu mesma fizesse isso. Nossa, eu fiquei muito feliz com essa responsabilidade. Vejam só por quê. Desde o primeiro dia, meus novos colegas se interessaram por mim e falaram comigo de igual para igual. Ou seja, eu poderia ter amigos. Daí decidi esconder de todos o fato de que tenho sérios problemas cardíacos. É melhor correr riscos do que ser evitado em um novo grupo novamente. Foi o que eu pensei, e não segui as instruções dos meus pais. Desde então comecei uma nova vida. Fiquei extremamente feliz por ter amigos e me divertir com a galera. Pena que por tantos anos fui privada de tudo isso. Meus amigos e eu fazíamos pichações nos túneis, dançávamos nas ruas e aproveitávamos ao máximo. Mas cada vez mais eu chegava no meu limite, já que menti para os meus pais que depois da escola eu ia estudar em um estúdio de desenho e também estudava japonês. Mas às vezes eles desconfiavam de que algo estava errado. Por exemplo, uma vez meu pai me pediu para reservar um hotel para ele diretamente no Japão, para onde ele viajaria a trabalho. Ele me deu o telefone e adivinhem, eu não entendia nada. Daí eu saí dizendo que era muito tímida. Percebi que estava chegando em um ponto onde a qualquer momento meus pais descobririam que eu não seguia as recomendações dos médicos. E então voltaria a ser condenada a dias cinzentos e à solidão. Um dia eu e meus colegas fomos andar a cavalo. Nós já tínhamos estado lá antes, então eu nem me preocupei muito. Ainda mais porque eu realmente gostava de lá. Na verdade, eu adoro animais, mas meus pais não me deixavam chegar perto deles. E essa era uma grande oportunidade. Estava indo tudo bem. Eu estava andando a cavalo e me divertindo como meus colegas, mas tudo acabou inesperadamente. Meu cavalo de repente começou a galopar como um relógio e eu mal conseguia ficar na sela. Logo o cavalo me jogou direto sobre a cerca e eu senti uma dor muito forte.
Uma ambulância foi imediatamente chamada e 1 hora depois eu já estava na mesa de cirurgia. Acontece que meu coração costurado havia se soltado e mal estava se segurando dentro de mim novamente. E o motivo foi uma costela quebrada. Os médicos estavam lutando pela minha vida novamente, assim como fizeram 13 anos atrás, e novamente eles não tinham muita esperança de um resultado bem-sucedido. E mais uma vez eu tive sorte, mas dessa vez eles instalaram uma bateria que alimentava meu coração. É mais fácil dizer o que posso fazer agora do que listar o que não tenho permissão de agora em diante. Eu posso me deitar, sentar, caminhar até 1 quilômetro por dia e sair de casa por no máximo 2 horas por dia. Ou seja, poderia esquecer a escola, as caminhadas, os meus amigos. Quando meus pais descobriram minhas mentiras, ficaram super decepcionados e contrataram uma enfermeira para mim. Ela iria monitorar minhas atividades e seguir as instruções dos médicos. Nossa, que vergonha! Mas que diferença faria se eu já não tinha mais meus amigos por perto? Eu entrei em uma profunda depressão. Quebrei meu telefone, mudei para o ensino online e parei de sair de casa. Eu perdi todo o gosto pela vida e a partir de agora toda a minha existência se reduziu a recarregar a bateria que mantinha meu coração batendo. E eu precisava fazer isso várias vezes ao dia. Mas depois de 2 semanas um novo choque me esperava. Só que dessa vez não foi algo destrutivo, muito pelo contrário. Minha babá Elsa e eu nos assustamos com a campainha. Não esperávamos ninguém e pensamos que fosse engano. Ao olhar pelo olho mágico, vi um cara que disse que era do serviço de entrega e precisava me dar um pacote. Quando abri a porta, havia um enorme buquê de flores bem na minha frente e um grande ursinho de pelúcia branco. Quando percebi o que estava acontecendo, eu gritei de alegria, porque lá estavam todos os meus colegas. Sim, não posso me alegrar tanto, mas mesmo assim. Acontece que eles não tinham permissão para me ver no hospital e o meu telefone estava desligado. Então eles esperaram que eu aparecesse na aula. Mas como eu não voltei para a escola, eles decidiram descobrir o motivo e perguntaram para a professora da turma. Quando souberam, decidiram me ver a todo custo e fazer de tudo para manter a comunicação comigo. Daquele dia em diante, meus amigos começaram a me visitar algumas vezes por semana. Por cerca de um mês, meus pais apenas observaram como eu e meus amigos interagíamos. E recentemente disseram que eu podia sair com meus amigos sem a babá, mas com a condição de que mantivesse contato com eles o tempo todo e não fizesse coisas proibidas. Claro que eu concordei. Pelo menos é melhor do que ficar entre 4 paredes e enlouquecer lentamente. Na verdade, é possível ser amigo de uma pessoa com deficiência, que está proibida de fazer quase tudo. E para uma amizade verdadeira, isso não é nenhum empecilho. Amo muito os meus amigos e os valorizo por estarem sempre presentes. Por que você acha que os meus colegas da minha antiga escola me evitavam? Eles tinham medo de mim? Ou apenas me desprezavam? Conta aqui nos comentários, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.